Vamos lá, vamos lá. Aqui. Preparada aí, Stefânia? Bom, preparado para escutar, né? Ele vai fazer a prova agora, viu? Aí você responde. Resumo, não é prova. Ainda está acordando. Acordei de susto hoje. A prova é no final, então. Vamos fazer a prova no final. Tá. Avaliação imediata. Isso. Então, vamos lá. Capítulo 14 do Evangelho, honrar pai e mãe, certo? Sim. Jesus, em determinado momento, enumera os diversos mandamentos de Moisés, dos 10 mandamentos, e coloca, numa determinada situação, naturalmente por ser necessário, o honrar pai e mãe como último naquela frase em que ele se pronuncia. E em outra passagem ele vai dizer que devemos honrar pai e mãe para vivermos longo tempo na terra, né? Uhum. Bom, honrar pai e mãe é uma consequência da lei de amor e caridade. Pois não se pode amar o próximo sem se previamente amar o pai e a mãe, certo? Uhum. Agora, o mandamento é honrá-los. Por consequência, esse mandamento vai um pouco além pela palavra honra. Há uma necessidade, né, de um dever maior, de que nós tenhamos para com eles uma piedade filial, quer dizer, um amor, um devotamento, uma compaixão, um respeito, uma atenção, submissão, benevolência, condescendência, né? De forma que cumprir para com eles a lei de amor e caridade deve ser em grau mais rigoroso do que com relação ao próximo em geral, né? Sim. Inclui, né? O que inclui uma espécie de retribuição ao que eles nos fizeram, né? Certo? Certo. Inclui também aqueles que, não sendo pais, assumiram a posição de paternidade. Porque se era para eles menos obrigatório realizar a função de pais de determinados adultos, mais meritório para eles deve ser a recepção desse cumprimento rigoroso da lei de amor e caridade, né? Sim. Então, nós devemos assisti-los, né? Ofertar-lhes repouso na velhice, de forma semelhante aos cuidados que nós recebemos na infância, né? Não é só dar para eles o necessário. Não devemos, por exemplo, colocá-los nos cômodos ínfimos da casa, como fazem muitas famílias, né? Não fazer as coisas para eles de má vontade. Inclui realizar o que eles pedem, o auxílio a eles, se não pedem, não pode ser feito com má vontade. Ou obrigá-los ao gasto da casa. Não, agora você vai assumir a energia elétrica, a água, tá? E ainda, tu vai lavar a louça e limpar os banheiros. Pelo amor de Deus. Né? Pelo amor de Deus. Não pode obrigar aos trabalhos domésticos. Né? A mãe não nos vendeu leite. Quando nós ficamos doentes, não... Olha, eu fiquei aqui na beira da cama, foi tantos reais essa vigília. Né? Tive todo esse trabalho para te alimentar e te prover. As privações pelas quais passei custou tanto. Não dá. Então, por consequência, essa honra, ela inclui a doçura do que é o supérfluo, os cuidados amáveis, né? Porque isso é só uma forma de retribuição da dívida que temos para com eles. Agora,
O ingrato será, se nós não agimos cumprindo esse mandamento de honra, por consequência, agimos em algum grau com ingratidão. O ingrato será punido com ingratidão. E talvez até com o abandono. E ele também será ferido nas suas afeições mais caras. Ou seja, né, provavelmente os próprios filhos ou as pessoas amadas também o tratarão com ingratidão e abandono. E muitas vezes, já na vida atual. E com certeza, diz Kardec, usa essa palavra literalmente, e com certeza na vida futura. Certo? Beleza? Beleza. Quer dizer, e se os nossos pais eles não cumpriram os deveres paternos como deveria? Compete a Deus a corrigenda e não aos filhos, que talvez nós, como filhos, tivéssemos merecidos ter esses pais que tivemos, se eles foram, né, se errarem alguma coisa nessa tarefa de maternidade e paternidade, talvez nós merecêssemos ter esses pais. Né? Se a lei de caridade manda genericamente pagar com o bem o mal recebido, né? Que nós manda a lei de caridade de uma forma genérica. Não, olha, você recebeu o mal, paga com bem. Seja indulgente, não fale mal, esqueça, perdoe essas ofensas. E ainda a lei de amor e justiça e caridade diz o quê? Ama até teus inimigos. Ora, então essas obrigações são ainda maiores com relação aos pais. Pois se um procedimento censurável com relação aos estranhos é ainda mais censurável em relação aos pais. De forma que uma simples falta cometida com estranhos para com os pais será considerado como um crime. Beleza? Beleza. Para compreender que a honra aos pais, por que Jesus fala que quem honrar pai e mãe, essa é a condição necessária, honrar pai e mãe para ter longa vida na terra prometida. Né? Ora, a gente tem que lembrar das circunstâncias e da vida dos judeus à época desse ensino. Porque, na verdade, eu falei equivocadamente, esse mandamento é da época de Moisés. Não é ensino de Jesus. É no Êxodo, né? Está no Êxodo. Então, eles viviam, devemos ver qual era a situação, as ideias, as necessidades desse povo, aquela época, né? Eles não tinham uma compreensão a respeito da vida futura. Nada viam além da vida corpórea. Portanto, o ensino tinha que impressionar mais pelo que eles viam do que pelo que eles não viam. Esse ensino, à época de Moisés, vem numa linguagem como se ensina a criança. Como quem diz assim, ó, se você tiver um bom comportamento, eu vou te dar um sorvete para a criança que gosta de sorvete. É a linguagem de natureza infantil, com a perspectiva daquilo que possa satisfazer a esse povo. Né? Então, Jesus fala da terra prometida, olha, você tem que honrar seu pai e sua mãe para você chegar e viver muito tempo nessa terra prometida. Porque eles estão ainda perambulando pelo deserto, com desejo de chegar à terra. Aí o mandamento de Moisés é, honra teu pai e tua mãe para você chegar e lá viver um longo tempo. Né? Agora, quando vem Jesus, ele nos ensina sobre a vida espiritual. Estamos em condição de entender a respeito da vida futura após a vida no corpo. Né? Então, a humanidade, nós já estamos com as ideias mais desenvolvidas e ele pode trazer para nós essa ideia a respeito de uma vida após essa vida. Assim, a recompensa para o cumprimento dos mandamentos, não só de Moisés, mas ainda o aumento da lei pelo que trouxe Jesus, para quem cumprir a lei, né?
incluindo os 10 mandamentos, a recompensa será o céu. Beleza? Beleza. Legal? Sim. Então, vamos lá. Aí o próximo item é: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Legal. Eles estavam reunidos para se alimentar. E apareceu tanta gente na casa, dentro e fora da casa, que eles não puderam fazer, não puderam comer. Né? Ficou muito apertado o ambiente, não puderam se alimentar. Então chegaram os parentes e disseram: olha, isso está exagerado, você perdeu o juízo. Onde você quer chegar com isso? Para que você está atraindo todo esse pessoal? Tá? Perdeu noção. Os fariseus já não estão gostando, os romanos já não estão gostando. Aí então vem lá fora os irmãos, que na verdade são primos, né? Conforme se vê, Amélia Rodrigues e Humberto de Campos são primos. E a mãe vem junto, porque ela está um pouco preocupada. Aí o povo vai e vem trazendo a notícia. Como tem 5.000 homens em volta da casa, sem contar as mulheres e crianças, a notícia vem chegando. Aí lá, Ana, né? Olha, a tua mãe e teus irmãos estão aí, eles estão te chamando. Vai lá. Mas ele, já captando o pensamento, sabia que eles queriam que Jesus parasse com aquela conduta de vida dele. Aí ele diz: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Aí olha para os discípulos e diz: aquele que faz a vontade de Deus, esse é minha mãe, esse é meu irmão, esse é minha irmã. Beleza? Beleza. Legal? Uhum. Então João, vamos lá. quando você fala aí que Amélia Rodrigues e Humberto de Campos, a gente fica sabendo que são os primos e não irmãos que você referiu, qual é o livro deles que fala a respeito disso? Tu lembra? De Amélia Rodrigues, eu acho que é Luz do Mundo. Capítulo 4 ou 5. É o primeiro ou é o segundo livro que ela escreveu? Já estou com ele aqui, bora ver. É o primeiro ou o segundo livro? A Regra de Ouro? Não, não é. Luz do Mundo. Deixa eu ver aqui. Primícias do Reino. Um, dois. Depois eu pesquiso. Mas é um dos 3 primeiros livros que ela escreveu. Eu acho que é um dos 2 primeiros. Uhum. Eles eram filhos de Maria de Cleófas. Quem são esses primos de Jesus que eram considerados irmãos porque eram nazarenos, se vestiam da mesma forma e tal? Vem naquele grupo de familiar, passavam como os irmãos. É Mateus, Levi, Judas Tadeu e Tiago Menor. São 3. Uhum. Beleza? Beleza. Tá, então vamos lá. Ó, algumas palavras parecem estranhas, né? Contrárias à inalterável bondade que Jesus tinha para com todos, né? E os incrédulos tiram disso uma afirmação de que Jesus se contradisse, né? Que ele fazia uma coisa e falava outra, né? Bom, o fato é que a pedra angular, a pedra principal do ensino de Jesus, da sua doutrina, é a lei de amor e caridade. Portanto, certas palavras que são trazidas no Evangelho, e o Evangelho foi depois traduzido para muitas línguas, ou essas palavras foram mal reproduzidas, ou foram mal compreendidas, ou não são palavras suas, né? Mas o fato é que esses primos de Jesus, à época, não eram muito adiantados. E eles achavam estranha, não consideravam adequadas a conduta de Jesus. E eles não se sensibilizavam à época com os seus ensinos, né?
João dizia literalmente, João, irmão de Tiago Maior, né? Dizia o quê? Olha, os irmãos de Jesus, que eram esses 3 primos, não acreditavam nele. Mas depois passaram a segui-lo. Mas até esse momento acharam que ia ser problemática a vida, a conduta que Jesus estava levando. Bom, beleza. Com relação à mãe de Jesus, espírito muito elevado, ela vem de Sírios, conforme o livro Universo e Vida de Campos, assim como o pai de Jesus, José, assim como João Batista, assim como Zacarias, que foi o pai de João Batista. Esses espíritos vão muito altos, vêm de Sírios. A mãe de Jesus, o que ela tem por ele é uma ternura e uma solicitude maternal de grau elevadíssimo. Mas ela não tem uma exata ideia, como ele próprio, da sua missão, da missão de Jesus, né? Mas Jesus, ele jamais a renegou, né? Haja vista que ele afirmava que nós devemos honrar pai e mãe, né? Agora, como nessa ocasião ele não desprezava uma oportunidade de ensinar, o que ele está mostrando ali é o que a gente vai estudar a seguir a respeito da diferença entre a parentela corporal e a parentela espiritual. Beleza? Beleza. Então, ele aproveitou a situação para dar um ensino a respeito do parentesco espiritual e a diferença do parentesco físico. Legal? Então, é justamente o próximo item, parentela corpórea e parentela espiritual. Primeira coisa, os laços de sangue não estabelecem vínculos, né? Parentes próximos, né? Em regra, nas famílias, os parentes que que possuem certa proximidade, eles são, na maioria, simpáticos. Em vidas anteriores, eles tiveram boa relação, afeição recíproca. Agora, também pode acontecer que na família apareçam seres estranhos e ainda seres antipáticos, que mostram um antagonismo dos sentimentos em vidas anteriores. E isso, na família, constitui uma provação. Por consequência, os laços de família não são os laços consanguíneos. Não são. Os laços da verdadeira família são os laços de simpatia. São os laços de comunhão de pensamentos, de união de pensamentos, né? E os nossos pensamentos realmente se unem. É uma energia que se une. E isso pode se dar antes, durante e depois da vida atual, né? Muitas vezes, filhos de pais diferentes, eles podem ser mais irmãos pelo espírito do que os próprios irmãos consanguíneos, né? Esses filhos de pais diferentes, que se unem pelos pensamentos e têm simpatia, eles podem se atrair, né? Sentir prazer quando estão juntos, enquanto 2 irmãos consanguíneos ou até mais podem se repelir. Ora, como explicar essas coisas? Só o Espiritismo vem explicar isso. Só o Espiritismo pode resolver esse problema do coração humano, falando a respeito da pluralidade das existências. Nós, então, temos, todos nós, 2 famílias. Primeiro, as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Da primeira, dos laços espirituais, esses laços são duráveis. Esses laços se fortalecem pela nossa purificação. E esses laços se perpetuam. Beleza? Então, a gente é da mesma família espiritual. Todos nós, né? Agora, os laços corpóreos, muitas vezes são frágeis. Eles se dissolvem com o tempo, né? Com a diferença do nível moral entre as pessoas. Foi isso que Jesus quis ensinar. Foi essas coisas que Jesus quis ensinar quando deu o ensino lá. Olha, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Os irmãos de Jesus, a essa época, o hostilizavam, né?
E ele quis mostrar que os verdadeiros irmãos dele eram aqueles que estavam comungando das suas ideias, que eram simpáticos a eles, no caso, os discípulos, né? Agora, com relação à mãe, não. Ele deu provas em muitas circunstâncias de ter um vínculo fortíssimo com ela. Beleza. Instrução dos Espíritos só tem uma mensagem, é a mensagem de Santo Agostinho a respeito da ingratidão dos filhos e dos laços de família. Beleza? Bom, de onde surge a ingratidão? A ingratidão é fruto do egoísmo, certo? E a ingratidão revolta os corações mais honestos. Ora, aí a ingratidão dos filhos para com os pais é ainda mais odiosa, mais revoltante, né? Quem vai lançar luz nesse problema? Quem vai explicar o porquê desses sentimentos dentro da própria família de filhos em relação a pais? Só o Espiritismo pode lançar luz nesse problema do nosso coração, do sentimento humano, né? E esse Santo Agostinho veio nos explicar o seguinte: quando o espírito falece, quando ele desencarna, ele leva consigo as paixões ou leva virtudes. E ele pode, lá no espaço, continuar o seu aperfeiçoamento ou pode estacionar, não progredir nada lá no plano espiritual. Ora, então, nessas situações, alguns estão no plano espiritual estacionados, cheios de ódio e desejos de vingança. Dentre esses que odeiam e desejam se vingar-se, um determinado percentual, os que estão aptos a progredir, recebem o ensino. Então, é-lhes mostrado quais são as consequências da vingança, quais são as consequências do ódio. Inclusive para ele próprio, pode destruir o perispírito. Pode perder a sã razão, né? Então, o que acontece? Então, a eles dado o ensino, eles percebem que as consequências são graves das paixões e eles são, então, induzidos a tomar a resolução oposta, uma boa resolução para a vida, já que para progredir só tem um caminho. Qual? O caminho da caridade. Então, por esforço extraordinário, eles conseguem se aproximar desses a quem eles odeiam. Porém, nessa aproximação, né, ressurge no coração deles o rancor, a má vontade, a animosidade, a revolta. Eles não querem perdoar. Eles não querem perdoar porque, em vida passada, nós lhes destruímos a honra. Nós lhes destruímos a família, a fortuna, certo? Então, eles hesitam em sentimentos opostos. Perdoam ou não perdoam? Perdoam ou não perdoam? Né? Se vencem a si mesmos e oram a Deus e aos espíritos superiores pedindo força para o momento mais decisivo, né? Eles são então aparados. São então aparados e ficam anos em meditação, em prece, em trabalhos do bem, para renascer naquela família aos quais eles detestam aquelas pessoas. Qual é o procedimento deles na família? Dependerá da maior ou menor persistência nas boas resoluções. Porque é uma prova bastante difícil o contato contínuo com aqueles que ele odiou. E pode sucumbir nessa prova se a vontade não for muito forte, né? De forma que no seio familiar, essa pessoa pode ser um amigo ou pode ser um inimigo. Essa ideia que o Espiritismo traz explica até a repulsa e o ódio que as crianças possuem, às vezes com relação aos pais, às vezes com relação aos irmãos. Isso é causa do passado. Ora, com essa compreensão, nós pais temos os deveres de conduzir essas almas, certo?
Sim. E a recompensa que nós receberemos será em função do cumprimento fiel desse processo educativo, dos cuidados fornecidos para aperfeiçoar essas almas, as quais no passado nós não as tratamos bem, né? Bom, porque se um filho nosso, se algumas crianças, né, se atrasam por culpa nossa, qual será o nosso castigo? Vê-lo-emos entre os espíritos sofredores. Às vezes com algum grau de revolta, grau de ansiedade significativos, em situações difíceis como estar do lado de fora da mansão paz. Como vai resolver esse problema? Por remorso, a gente vai pedir a reparação das faltas numa nova reencarnação. De forma que nós possamos auxiliá-los melhor, certo? Certo. Então, aqui nessa vida, a intuição um tanto imperfeita essa intuição, revela qual é a razão, qual é o motivo do ódio, da ofensa infantil. Porque esse espírito que está vindo, ele vem com a necessidade de nos perdoar. E nós estamos no processo de expiação, porque nós lhe fizemos mal. Então, para eles, é uma prova o perdão. Para nós, é um processo expiatório. Conviver com esse sentimento de rancor e ódio, um tanto velado, de filhos. Ora, tudo devemos fazer por merecer o gozo divino, né? Através do serviço, da missão, da paternidade e da maternidade. E não devemos, portanto, desenvolver os equívocos que eles trazem inatos, seja por fraqueza nossa, seja por descuido. Porque, se assim o fizermos, a ingratidão deles será, uma das consequências será a ingratidão do próprio filho. Porque nós, por fraqueza e descuido, permitimos que germinasse aquilo que eles não possuíam de bom. E essa ingratidão talvez seja já na vida atual. E começa, então, o nosso processo expiatório. Ora, portanto, o Espiritismo, com todos esses esclarecimentos a respeito das causas das imperfeições do coração humano e a respeito da finalidade com relação ao futuro em que devemos chegar, facilita a compreensão da tarefa. Assim, nós devemos estudar os instintos bons e maus dos filhos, aos menores sinais, e combater esses maus instintos, né? Para que eles não lancem raízes profundas e arrancar os brotos defeituosos, como faz um jardineiro, né? Não podemos permitir que neles, nos nossos filhos, se desenvolvam o orgulho e o egoísmo. Até porque uma das consequências do orgulho e do egoísmo será a ingratidão voltada contra nós, voltada contra outros membros da família, né? Agora, em determinados pais, que tudo fizeram pelo adiantamento moral dos seus filhos, um esforço incomum, e ainda assim não obtiveram êxito no progresso de fazer progredir essas almas. Bom, eles não devem se inculpar. E, naturalmente, os corações estarão amargurados desses pais. Mas, para compensar essa amargura, em função dos serviços efetivamente prestados ao filho, de atendê-los na maternidade e na paternidade, Deus reserva uma imensa consolação, nos mostrando que se trata de um retardamento apenas temporário dessas crianças e nos concederá uma nova existência para que concluamos o nosso trabalho de auxiliar essas almas, certo? Beleza? Beleza. Essa prova, como qualquer outra prova, ela jamais é excessiva. Jamais nos é dada uma prova que não consigamos cumpri-la.
sempre ele dá prova que nós conseguimos executar, né? Se nós não a cumprirmos, não é por falta de possibilidade, não é que é uma coisa super difícil, é que falta vontade. Certo? A maioria não resiste, aí é que está o problema. A maioria, ou um bom percentual, não resiste às más inclinações nas quais tem prazer, nas quais se compraz. Quer dizer, isso dá prazer? Dá. Vou mergulhar nisso? Não, não faça isso, né? Resista a essa má inclinação, porque a consequência da gente cair nessas tentações será o pranto e os gemidos e o ranger de dentes posteriores. Apesar de que sabemos que Deus não fecha a porta ao arrependimento, né? Bom, Santo Agostinho diz o seguinte, que as provas rudes, sabe, aqueles momentos difíceis pelos quais nós passamos, são quase sempre o fim de um sofrimento. Então, aquelas coisas mais difíceis são quase sempre o fim de um sofrimento e um aperfeiçoamento do espírito. E nesse período, não podemos murmurar para não perder esses frutos. Quais frutos? De marcar o fim do sofrimento e marcar um grande aperfeiçoamento, alguns degraus significativos transpassados na escala de progresso. Assim, mesmo nas situações difíceis, ou principalmente nas situações mais difíceis, que marcam o fim do sofrimento e uma subida significativa da escala de progresso, agradeçamos a Deus essa oportunidade de vitória sobre nós mesmos, certo? As provas, nesse sentido, as provas mais penosas, mas que, por consequência, marcam um fim de sofrimento ou um significativo grau de aperfeiçoamento, por essas provas mais penosas são quais? São as provas que atingem o coração. Muitas pessoas suportam as dificuldades, suportam as misérias da vida, suportam as privações, mas, diante de uma amargura doméstica, diante de uma ingratidão, fracassam por falta de condescendência, de benevolência, de perdão, né? Ora, e como então nós vamos restabelecer a coragem moral para que nós suportemos essas provas mais penosas, que são provas que envolvem os nossos sentimentos? Como restabelecer a coragem? Através do conhecimento. Através do conhecimento que traz o Espiritismo relativo às causas do mal, que vem de vidas passadas, e também com relação ao futuro, porque esses sofrimentos não são eternos, né? E ainda é consolador, é reconfortante saber, pelo Espiritismo, que depende de nós abreviar o sofrimento, depende dos nossos esforços em eliminar o mal, em não cair nas tentações, para evitar as consequências dela, porque a tentação é prazerosa, mas as consequências são horrendas. Né? Então, o que diz o Espiritismo? Depende de vocês, o esforço para eliminar o sofrimento, eliminando a causa do sofrimento, que é o mal. Por isso, a ideia que nos traz o Espiritismo a respeito das vidas passadas e da vida futura nos auxilia de forma muito significativa a superarmos as más tendências e auxiliarmos esses espíritos também que vêm, né, sob a nossa tutela. Daí, com esses conhecimentos,
surge a paciência, mesmo diante de algo grave que as crianças pratiquem, ou algum outro parente, algo monstruoso que seja praticado, teremos paciência, porque o conhecimento do Espiritismo nos permite esse sentimento, né? As feridas, que antes pareciam graves, com esse conhecimento vai parecer leves arranhões, né? E vamos percebendo que os laços duradouros são os laços espirituais e devemos fazer com que essa parentela corporal, de pouco a pouco, porém também depende deles, não depende só de nós. Da nossa parte, façamos nós, para que esses laços consanguíneos se tornem laços depurados, laços espirituais, que são cada vez mais fortalecidos com a reencarnação. Certo? Então, vejamos. A semelhança dos gostos, as semelhanças do jeito de levar a vida, com a finalidade igual, progressos semelhantes, afeição, mostra que nós somos, né, formamos uma mesma família espiritual, porque na Terra, mesmo na Terra, nós nos buscamos. Como fazem os espíritos no espaço, e como nós faremos uns com os outros nos buscando, né? Cadê a Estefânia? Cadê a Ana? Lá no plano espiritual, né? A gente vai se buscar. Todos nós vamos nos buscar, porque nós somos uma família espiritual. Nós temos níveis evolutivos semelhantes. Gostamos das mesmas coisas, né? Temos a mesma finalidade com relação à vida. Então, nós somos famílias espirituais. Nós nos buscamos aqui na Terra. E vamos fazer assim no plano espiritual, né? Agora, como nós não podemos trabalhar só para nós, ia ser muito fácil, trabalho fácil, né? Ia ser aquele trabalho que está todo mundo sentado no sofá e alguém diz, pega o controle aí da TV. Esse ia ser o trabalho fácil. Mas como não pode só ter o trabalho fácil, em que nós trabalhamos só para nós, também nas nossas famílias consanguíneas reencarnam espíritos menos adiantados, para que eles recebam conselhos, bons exemplos, de forma que também possam progredir. Beleza? Beleza. E a perturbação que causam, essa é a prova. Essa é a tarefa. Essa é a tarefa principal. Lembrando que se as provas mais penosas são as provas que atingem o sentimento, essas provas marcam o fim de um sofrimento. As mais rudes marcam o fim de sofrimento e marcam um aperfeiçoamento significativo do espírito. Assim, devemos auxiliá-los, acolhê-los a esses espíritos, né? De forma que mais tarde, por esse acolhimento a esses espíritos, toda a família se alegrará. Espíritos muito mais elevados que nós, espíritos semelhantes a nós, que são da nossa família espiritual, eles vão se alegrar, toda a família se alegrará pelo serviço que fizemos a esses espíritos que causam perturbação na nossa família consanguínea atual. Né? Uhum. Nós devemos salvar esses náufragos, porque depois eles, como náufragos, também salvarão a outros espíritos. É assim que funciona. Ajuda para receber ajuda. Dá a mão aqui e põe uma mão para baixo e uma mão para cima. Beleza, gente? Beleza. E como a gente verifica aí, João, o tanto que a gente é interligado, tá? Que a gente pensa assim, né? Ah, eu estou aqui, sou um ser inferior. Mas existe na espiritualidade um ser muito elevado que já fez parte da nossa família. E ele já evoluiu, sendo que ele fica na angústia de querer que a gente também vá para lá. Né? Então, é isso que vai nos puxando, né?
fazendo o que eles ficam nos intuindo. Ficam. Ele fez e faz parte, não quer sair da nossa família. E auxilia de forma ininterrupta até o fim dos tempos, até a gente chegar onde ele está. Pois é. Não vai abrir Coisa mão. boa. Não vê Matilde? Ela ficou um milênio para fazer Gregório reencarnar. E quando ele vai reencarnar, ela diz, eu também vou. Eu também vou e vou ser mãe dele. Pelo amor de Deus, um espírito tão alto que em nosso lar ele se materializa. Tem que se materializar, é muito elevado. Ontem, no Pinga Fogo do Jorge Elahá, ele falou sobre o Sigismundo, né? Sobre a questão da junção lá, que a gente acha que, ele falando a respeito que a gente pensa, são os espíritos aqui que estão preparando para juntar não sei o quê. Diz que a coisa é bem mais elevada, que aqueles dali são apenas o instrumento utilizado pelos bem mais elevados para fazer o Sigismundo. Olha, eu achei tão interessante ontem a palestra dele, pena que eu não pude assistir toda, mas hoje eu vou rever, porque foi uma confusão aqui no meu prédio, tudo, né? E como eu sou subsíndica, aí sempre me chamam. Aí eu fico, meu Deus, mas foi bem legal, João. Você assistiu? Não, manda no grupo. Hã? Eu assisti no Lu. Foi, mas foi muito boa. Nossa, cada explicação. Gente, Maravilhoso. eu não perco um pinga-fogo dele. A Angelita me botou nesse pinga-fogo, agora, meu filho, eu estou lá escrita. Jorge Elahá é demais. Tá vendo? É cada um aqui, um puxa o outro. Ó. Tem que ser. Ai, foi muito bom. Ai, gente. Vamos nos puxar. Vamos lá. Vamos em frente, vamos juntos. Somos uma família só, né? Exatamente. Não temos a consanguinidade, mas temos a espiritualidade. Laços duradouros. Exatamente. Quem faz a prece? Mestre Jesus, queremos vos agradecer por esta oportunidade de estudo, por estarmos nesta família de laços espirituais, mas que também possamos, Senhor, estender as mãos aos nossos laços consanguíneos, que necessitam também de nós, assim como nós necessitamos dos mais altos, e aprendendo e embebecendo do Teu Evangelho de amor e do Livro dos Espíritos, nós felizes nos encontramos e que possamos durante o dia permanecer envoltos nesta luz, nesta paz, possamos também internalizar esses ensinamentos e seguir a nossa caminhada, fortalecidos pelo Teu olhar amoroso, bem como todos aqueles que habitam a terra, os mais necessitados do que nós, que a Tua luz se faça no coração de todos. Que a humanidade, Senhor, em algum momento possa despertar a verdade que liberta. Auxilia-nos a todos nós, encarnados e desencarnados, nessa família universal que aqui nos encontramos, neste planeta. Que sejamos nós, Senhor, a nos transformar, sendo exemplos vivos, onde quer que nos encontremos. Muito obrigada por tudo, obrigada por esse grupo, rogamos por todos aqueles que aqui não puderam estar, que recebam a cota melhor do vosso amor, aonde quer que estejam.
Que a paz seja em nós hoje e sempre, que assim seja. Graças a Graças a Deus. Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Valeu, Tchau, gente. pessoal. Até Fica com Deus. amanhã.